Olá, como vai? Estamos aqui no campus Isidoro Bronze, em Araguari, para acompanhar mais um importante investimento que a Timol faz em pesquisa e estudos dos seus produtos. Agora nós vamos falar sobre o Silocimol Rural, mostrar para você como que está sendo feito esse estudo, como está sendo realizada essa pesquisa aqui no campus Isidoro Bronze. Esse campus é referência em estudos e pesquisas da cultura do café. Ele é coordenado pela ACA, Associação dos Cafeicultores de Araguari, em parceria com a Uniub e também com a Embrapa. Vem comigo que você vai se surpreender com os resultados e conclusões às quais chegaram os pesquisadores que estão à frente desse estudo que está sendo realizado com o Silocimol Rural para a magnetização da água a ser utilizada na cultura do café. Vamos lá? Reginaldo, o que você tem a nos dizer sobre essa pesquisa? Quais foram os resultados que esse estudo já chegou? Bem, aqui nesse ensaio aqui vai para terceira para a quarta safra e até o momento ele está com um ganho bem expressivo de produtividade em relação ao tratamento que não tem água magnetizada. Que o ensaio ele foi montado da seguinte maneira: ele tem um tratamento que é a água normal, você aplica água de irrigação normal, tem um tratamento que você aplica água magnetizada, que é a água tratada, uma vez por semana, e tem o outro tratamento que aplica água magnetizada 2 vezes por semana. O aumento dessa produtividade aconteceu em qual escala? Bem, assim, a gente faz todos os parâmetros de avaliação, né? A gente fez solo, análise de solo, análise de folha, crescimento de ramo, número de internódio, em ganho de peso, que é, por exemplo, você vai ter litros de café para produzir uma saca de café, onde você põe água magnetizada, você consegue ter um ganho de peso mais expressivo do que onde não tem. E isso daí, em números, o que representou? Tem como dimensionar essa questão de quantas sacas por hectare ela produziu, a água magnetizada produziu mais do que onde não há esse tratamento? Onde não tinha água magnetizada, deu-lhe, vamos supor ali, uma diferença de 40 sacas por hectare, onde a gente pôs a água magnetizada, a gente vem conseguindo uma média acima de 55 sacas. Numa média de 16 sacas a mais do que a água normal. E 2 vezes por semana está com mais ou menos 20 sacas a mais do que onde foi água normal. A gente tem aí um percentual então muito grande de avaliação de crescimento de produção em relação a que não foi, onde não foi aplicada a água, não é isso? Isso, é um ganho bem expressivo. Porque isso se deve pela melhoria que ela provoca na planta, né? Porque ela quebrando a dureza da água, certamente a planta deve absorver melhor os nutrientes. Então, a planta, onde ela recebe a água magnetizada pelo silocimol, ela tem uma nutrição melhor do que onde não há essa aplicação. Então, onde esse nutriente ele é melhor absorvido, a gente tem aquilo que você chamou de ganho de peso. Justamente, que aí na fase de enchimento de grão, você precisa ter uma planta bem nutrida. E todos esses dados, eles são catalogados e planilhados? Isso, não tem, que aí é todo um cruzamento de dados. Aí você cruza os dados seu de avaliação biométrica com a análise de solo, a análise de folha. Aí você tem a relação das amostras de café de uma parcela da outra. Você vai cruzando todos esses dados para você chegar no resultado final. E tudo isso é acompanhado por agrônomos e professores? Isso, aqui é os responsáveis aqui pela parte do ensaio aqui em si, é o Dr. Roberto Santinato, o Dr. André Fernandes e o engenheiro agrônomo aqui da Associação dos Cafeicultores, o Dr. Eduardo Mosca. Então, a pesquisa ela é realizada por uma equipe bastante especializada nessa área. Não é, porque tudo que a gente faz aqui, na parte técnica, tem os engenheiros e os doutores que passa para a gente. É uma coisa bem consolidada.
Nas reuniões que vocês têm, qual que é a impressão que esses pesquisadores tiveram desse resultado? Nem a gente que montou não esperava que ia dar um resultado tão expressivo assim. Então superou demais a expectativa Não, esse tratamento com água magnetizada pelo silocimol na cultura do café. Não, e muito. Reginaldo, vamos dar uma volta pelas lavouras para a gente ver como que é de pertinho esse resultado e a gente poder avaliar grão, a gente poder avaliar a folha. Não, fazer vamos, isso? Vamos. Reginaldo, agora nós estamos andando em qual rua do processo de estudo? Essas duas ruas aqui são sem aplicação de água magnetizada, é só água normal. E aqui o que dá pra gente notar nessa lavoura? Visualmente dá para você notar essa parte aqui, ó. Se você olhar na planta, essas duas ruas vai ter mais seca de ponteiro. Você vê que nitidamente ela tem mais seca de ramo. É isso aqui que você está falando? Não tem folhas aqui? Isso, que aí os ramos secam, tá vendo? Aí esses ramos aqui, praticamente você não tem produção neles. E depois você vai ver também que essas linhas estão menos enfolhadas do que as de lá. Onde tem água magnetizada, elas estão mais enfolhadas do que essas daqui. Nessas ruas onde o gotejamento ele está sendo feito sem o tratamento por água magnetizada, ele tem menos folhas e aí a planta reage menos. Como a absorção é menor do que onde tem água magnetizada, então a tendência é que ela vai ficar mais deficiente do que onde tem. Ok. Podemos ir lá ver então como é que está na área tratada? Reginaldo, como é que funciona o processo de irrigação com o silocimol rural? Sim, o processo aqui, ó, você precisa dessas duas caixas, porque no caso nosso aqui ele é você tem que deixar o aparelho dentro da água. Por que as duas caixas? É porque aquela lá é onde vai a água normal, só que aí, para você aplicar a mesma quantidade de água, aí a gente põe aquela caixa ali. Entendi, para que saia tudo dentro dos mesmos parâmetros. Justo, para que fique a mesma quantidade de água, a gente consegue controlar. Essa lavoura está recebendo água magneticamente tratada pelo silocimol 2 vezes por semana, não é isso? 2 vezes por semana. E aí isso possibilita receber melhor os nutrientes e receber mais nutrientes. Por isso nós estamos vendo menos quebra de ponteira, né? Isso, que e um enfolhamento muito melhor. Uma planta dessa, Reginaldo, produz quantos litros de café? Pelo porte dela, ela dá em média 12 litros. 12 litros? 12 litros de café nessa planta. E 12 litros de café numa planta representa o quê? Representa uma alta produtividade. Alta produtividade. Qual que é a média, você que está acostumado, tem uma experiência de campo muito grande, qual que é a média aí dessas plantas aí do campus que costuma produzir? A média, assim, no máximo, para você pegar estourando uma planta, é uns 8 litros por planta. No máximo 8 litros? No máximo 8. Então quer dizer que uma planta que chega a 8 litros, ela já está produzindo bem? Ela já está produzindo bem demais. Ela já está produzindo muito bem. Então quer dizer que se você chegar a 12, você praticamente... 50% a mais de produtividade? Praticamente 50% a mais, e você vê que é uma lavoura que, mesmo ela dando 12 litros, ela tem vegetação para o ano que vem, ela ainda dá aí, vamos supor, uns 6, 7 litros. Que ainda é bom, que ainda é muito bom. Não, que ainda é bom, que você vai ter safra o ano que vem ainda. A gente consegue avaliar que existe muito mais grãos a olho nu do que na onde que a gente não estava... Daí também... Onde a gente estava anteriormente em pés que não recebem água tratada magneticamente. E também você vê que onde que tem água magnetizada, você consegue ter mais fruto cereja e menos fruto seco. O que isso, achar menos fruto seco e achar mais fruto verde ou cereja, representa na verdade? Para quem trabalha com café com qualidade é fundamental, porque se na época da colheita você tiver mais fruto cereja, você vai ter um ganho de peso maior e o preço também é diferenciado. Ele ganha na produtividade e ele ganha na valorização do seu produto. Porque aí você valoriza o produto, porque quanto mais café cereja você tiver, mais qualidade você tem. Você falou em bienalidade.
O que significa bienalidade para vocês aqui na cultura do café? Porque a cultura do café ela é bienal. Um ano você produz muito, outro ano não produz nada. Ah, ok. Então Isso. quer dizer que na cultura do café há uma oscilação muito grande de produção Isso, de um ano para o outro. Isso, Um ano justamente. se produz bastante, mas no outro há uma queda muito outro grande. ano você não consegue produzir nada. Uns anos para cá vem pesquisando uma série de produtos e manejo para a gente conseguir diminuir essa bienalidade. E aqui nesse ensaio da água magnetizada, a vantagem que a gente está vendo é isso, que todo ano você tem uma bienalidade, mas é mínima. Então, o que você está me falando é que com o tratamento proporcionado pelo silocimol com a água magnetizada, você consegue ter uma regularidade justamente de produção proporcionado por uma planta melhor nutrida, é isso? Isso. Diminui muito essa oscilação na queda da produção. Diminui bastante. Que é o que você chamou de bienalidade, né? Isso, Por mais que exista uma diferença, essa diferença cai bastante. Cai bastante. Você já tem uma vantagem boa que a maioria das lavouras aqui, o carro de safra alta você colhe e você tem que podar, ou você esqueleta, ou você decota. E aqui não. Aqui a gente vai para a quarta safra e praticamente a média dela é 55, 60, 65. Você não precisa de podar. A planta não sofre. Você continua tendo produtividade todo ano sem necessidade de poda. É um trabalho muito interessante, Isso. muito sério e muito respeitado no Brasil todo. É uma referência esse campus, né? Não, é que graças a Deus a gente tem tido uma escala de trabalho bem confiável, com um dado bem preciso. Vamos tomar um café agora, Reginaldo? Vamos. Nós trouxemos um convidado, o representante de uma empresa de fertilizantes, o Maurílio Teófilo de Carvalho, que está acostumado a fazer avaliações de lavoura no seu trabalho, no seu dia a dia. O que você conseguiu avaliar do que você viu aqui, onde nós temos um estudo? Qual que é a sua percepção? Dá pra gente perceber que a planta tem mais vida. Onde tem mais folha, com certeza tem mais vida a planta. Então está mais enfolhada, produz mais e com certeza vai dar um grão maior, a produtividade vai ser maior. Maurílio, nós estamos aqui com um pé de café, onde que ainda não houve a colheita, já está quase para ser colhido. Qual que é a sua impressão aqui desse volume de grãos em relação às outras fazendas, às outras lavouras que você tem visitado por aí? Se percebe que é uma planta bem enfolhada, tem bastante grão, ele ainda está tipo cereja, não está despontando grão seco. E percebe-se que o ano que vem ela vai produzir de novo, ela está em crescimento. Então ela vai colher e ela vai continuar produzindo. O Reginaldo, o técnico que está acompanhando todo esse estudo já há mais de 3 anos, ele nos disse que essa lavoura, que esse pé, só nesse pé, ele é possível colher 12 litros de café nesse pé. Isso, o que você entende disso? Isso é bom? Isso é um volume bacana? É um volume interessante? Como que funciona isso? É muito representativo, 12 litros por pé é uma quantidade excelente para um pé. Se produzir 10 litros já é excelente, 12 então seria bem melhor, né? Qual que é a média? Seria em torno de 7, 8 litros por pé, máximo. O Reginaldo nos falou da bienalidade. Qual que é a reação para um produtor que tem acesso a esse tipo de tecnologia? Ele não fica sem colher, né? Todo ano ele está colhendo. É bom no ano, a gente fala bienalidade que um ano produz muito, outro não. Então seria você colher todos os anos, você pega preços bons todos os anos, né? Seria mais viável produzir todo ano que uma vez só no ano. Então realmente é uma tecnologia que precisa chegar ao produtor, né, Maurício? Precisa, é muito bom, o resultado tá visível, todo mundo dá para ver. Obrigado por nos acompanhar nessa visita que mostrou como o silocimol rural e a água tratada magneticamente podem ajudar a agricultura do nosso país.